De volta com o Educador em Entrevista, quinto bloco. Eu converso hoje aqui com a Thaís Caruano. Thaís, gratidão pela participação conosco. Boa tarde. Boa tarde, Luciano. Boa tarde a todos os telespectadores. É sempre um grande prazer estar aqui. Bom, queria começar falando de lucratividade aí do sistema financeiro dos bancos, não é? A gente vê ano a ano um crescimento disso e uma questão também que conflita com casos que a gente falou no passado, né? Juros abusivos, entre outras questões, né? É uma realidade, né? A gente teve aí Itaú Unibanco, né, com 18% a mais, né, no trimestre, né, indo para 10,7 bi, e o Bradesco com 5,2 bi no terceiro trimestre. É muito lucro. Com certeza. E claro que são ótimas notícias, porque são empresas que empregam milhares de pessoas. Então, com certeza, não deixa de ser notícias muito interessantes. Mas, lembrando que o banco ele trabalha com o seu dinheiro. Então, através do dinheiro que a pessoa investe no banco, esse dinheiro é repassado para empréstimos, financiamentos e consórcios. E é através desses valores que ele obtém o lucro. E é onde as pessoas devem ficar muito atentas, principalmente nos empréstimos bancários. Então, os empréstimos a larga escala, e o que querem fazer agora é uma facilitação para conseguir esses empréstimos. A pessoa pega um valor e às vezes paga 2, 3 vezes aquele valor que pegou no banco. Então, sempre que for precisar de empréstimo, ficar muito atento se realmente está precisando daquele valor. E, em especial, os aposentados e pensionistas do INSS acaba pegando e depois comprometendo e muito aí a sua vida financeira, porque às vezes os empréstimos eles duram 7, 8 anos. Eles acabam se alongando muito. E você que já tem um empréstimo, fique atento se está tudo certo. Seja a taxa de juros, se está correta, se não tem questões de algum tipo de seguro que for embutido, se tem algum desconto feito no seu benefício que você não autorizou, todas as questões devem estar autorizadas por escrito. Se não estão autorizadas, não podem fazer. Então, fique todo mundo atento aí e caso considere ou ache que tem alguma irregularidade, vá até a Procon ou procure algum profissional da sua confiança para verificar se tem irregularidade e fazer os devidos questionamentos. E é interessante também isso, né? Ler as letrinhas miúdas em todo o contrato de sistema financeiro, porque, infelizmente, é isso, né? Visa lucro e a gente viu aí, né, várias políticas para tentar corrigir esses abusos. Com relação ao cartão, né, não se pode ter uma dívida maior do que o dobro daquilo que foi contratado. Então, assim, a gente percebe medidas legais para equacionar os abusos que estavam ocorrendo no passado. Com certeza. Essa questão de ler as letras miúdas é complicado. Eu confesso que a maioria das vezes eu não leio. Porque, assim, uma que a pessoa ali normalmente está com pressa mesmo, às vezes a gente, infelizmente, já acaba ficando sem graça ali de ler, mas claro que é o devido. Mas ainda assim, não li as letras miúdas. E aí, o que fazer? Esses contratos, normalmente, mesmo que você leia e fale, eu quero mudar determinada cláusula, normalmente não pode. Não tendo esta margem para alterar as cláusulas, chama contrato de adesão. E sendo um contrato de adesão que a pessoa não pode discutir estas cláusulas, posteriormente pode sim ir na justiça questionar as cláusulas. Então, ficar muito atento em relação a isso. Se foi um contrato de adesão, não conseguiu discutir as cláusulas, depois podem sim ser discutidas na justiça. Muito bom. Também é interessante, né, quando se observa aí a questão da própria estrutura financeira do país, né? Não dá para falar que o país vai mal com esse volume de lucratividade que quem, na verdade, está produzindo é o cidadão, né, que fez o empréstimo, financiou algo e está pagando isso. Com certeza. Então, assim, ao mesmo tempo, né, como eu disse no começo, ao mesmo tempo que nós criamos aí um alerta para a questão dos empréstimos, claro que são duas empresas muito significativas na nossa sociedade, que emprega aí milhares de pessoas, então a questão delas terem lucratividade, tanto o Bradesco, tanto o Santander, que está batendo recordes aí de lucratividade, claro que são boas notícias para o país. Porque se as pessoas estão fazendo um empréstimo, como o Luciano falou, se a pessoa está fazendo um empréstimo e está realizando o pagamento, são 2 pontos a serem considerados que nós temos dinheiro aí em circulação na sociedade. O que acaba, claro, sendo muito interessante e um ponto positivo aí para a nossa economia. Perfeito. A Amanda aqui parabenizando, né, pelas colocações e perguntando justamente disso, né, a questão de hoje, né, se ter aí essa questão específica de lucratividade e etc., e a adesão, como você coloca, mas também de se ter
várias instituições financeiras, né? Então, tentar uma adesão na instituição que tenha melhor perfil para a pessoa. Claro, Amanda, isso é uma ótima questão assim, a ser analisada. Então, dá uma pesquisada mesmo, qual instituição ali tem menos reclamações, menos problemas. Claro que levando em consideração também o tamanho da instituição, porque às vezes se nós compararmos a quantidade de reclamação de uma instituição que é de nível nacional, que tem em quase todas as cidades, e verificarmos de uma instituição que às vezes acabou ali de começar, claro que vai ser desproporcional. Mas analisar ali quais os tipos de problemas que são recorrentes ou não, com certeza isso traz muita segurança. Então, acaba ali se respaldando, né, para evitar futuros problemas. E essa questão de empréstimo, para quem é aposentado ou pensionista do INSS, também ficar muito atento. Através do portal do Meu INSS, pode bloquear de fazer empréstimos. Isso significa que nunca mais vai fazer empréstimos? Não. A qualquer momento, caso a pessoa queira ou precisa fazer empréstimo, é só tirar aí o bloqueio. E por que deixar bloqueado? Para tentar evitar fraudes. Tem muitas pessoas que não fazem qualquer empréstimo e depois tem esses valores aí descontados, o que acaba gerando ali muita dor de cabeça. No final, pode processar e aí gerar ainda danos morais e materiais, mas claro que nós sempre queremos aí evitar o processo, evitar o problema, né? Então, essa questão de bloquear no Meu INSS para fazer empréstimo acaba evitando e muito as fraudes. Então, verifique essa questão. E agora a gente vai falar um pouquinho de um fator próximo aí, que é desemprego, né, que caiu para 6,4% no trimestre, um dos índices mais baixos, não é, que a gente vê aí em décadas, também sinal da economia que vai bem. Com certeza, é um ótimo sinal para a economia. E é muito interessante essas questões de economia. Então, o índice de desemprego cai, só que aí a mão de obra costuma ficar mais cara, com isso acaba prejudicando a empresa, então vai gerando ali todo um ciclo que pode se retornar. Mas é um dos melhores índices que nós temos aí realmente em décadas. Então, antes da pandemia, nós voltamos aos fatores e tem vários setores que estão precisando de mão de obra e não conseguem suprir. E agora, no final do ano, claro, né, que é uma época que tem muita contratação, que acaba tendo mais circulação de dinheiro no mercado, é uma época que vai se verificar aí mais escassez ainda de mão de obra. E realmente, quando se verifica ali, que às vezes antes falava de pessoas que estavam desempregadas, se verificar está todo mundo empregado, graças a Deus, né? Então, assim, são vários índices assim, bons para a economia e realmente a economia está numa evolução aí constante e essa questão do desemprego realmente é uma ótima sinalização para mostrar que a economia realmente ali está crescendo. Então, quem ainda está desempregado e precisando de emprego, agora é um ótimo momento, chegando aí o final do ano, para tentar procurar o seu emprego e a recolocação no mercado de trabalho. Uhum. E aí você coloca bem nessa questão de qualificação para o mercado, né? De novo, né? A gente tem vagas, tem desemprego porque falta qualificação, né? Falta cruzar esse dado aí e muitas vezes a gente percebe isso, né? Empresas investindo na qualificação, parcerizando aí com institutos, com cursos, para poder gerar aí essa demanda de mão de obra, né? Resolver a demanda de mão de obra que tem. Com certeza. Então, as empresas elas acabam fazendo parcerias e quem está aí com algum tipo de desemprego, procura, tem vários cursos que são até gratuitos, fornecidos aí por universidades federais, estaduais, ou às vezes mesmo universidades particulares, os órgãos do governo, do 5S. Então, se verifica ali que vários órgãos acabam disponibilizando cursos. E estudar nunca é demais, né? Então, o conhecimento sempre agrega. E outro ponto ali muito importante é para quem tem algum tipo de deficiência. As empresas precisam de você nas empresas para não ter ali qualquer tipo de penalidade, de multas. E quanto maior a empresa, maior a quantidade de funcionários com algum tipo de deficiência precisa nas empresas. Então, é muito interessante até colocar essa questão no currículo para ter maiores possibilidades até de serem chamados aí para as empresas. Uhum. A Amanda aqui, né, questionando a respeito justamente disso, né, desse problema hoje que a gente tem de mercado de trabalho e de mão de obra. E também a respeito das empresas que muitas vezes têm profissional que é formado, mas não qualificado. Isso acontece. Com certeza, Amanda. Acontece e acontece até com certa frequência. Nós mesmos acabamos nos deparando ali no dia a dia, né, com pessoas, às vezes, têm a formação. Muitas pessoas fazem a faculdade, às vezes demora para começar a exercer aquela profissão. E querendo ou não, nós vamos esquecendo, né, as questões. A gente tem a excelência ali requer prática. Então, se a pessoa ela não vai praticando ali no dia a dia, vai evoluindo o seu conhecimento na área, às vezes vai até esquecer. Então, várias questões e as empresas realmente estão investindo ali em cursos, muitas vezes cursos internos também, para conseguir qualificar. E as empresas elas acabam estagnando por falta de mão de obra e, em especial, falta de mão de obra qualificada. Uhum.
porque também tem isso, né? A formação para o perfil da empresa, né? Então, por isso que o ciclo aí de estágio é importante, né? E muitas empresas, como o Danilo coloca aqui, que foi a experiência dele, né? Começou com um estágio na empresa e foi efetivado. Então, Danilo, isso é muito interessante. E tem muitas empresas que o melhor caminho, assim, para entrar acaba sendo por meio de estágio. Porque a empresa ela quer realmente fazer a formação daquele profissional, do começo até o fim. Então, muitas empresas até não aceitam profissionais com experiência, tudo, fazem esse requerimento ali de começar com estágio, às vezes chamam de trainee, né? Então, a pessoa começa e vai ali fazendo toda a formação dentro da empresa, o que acaba sendo muito interessante e até bonito mesmo, né? A formação e o crescimento da pessoa e pessoal e profissional dentro da mesma empresa. Também aqui o André parabenizando aqui pela temática, né? E falando justamente dessa questão, né? Que no passado havia a figura do trainee, né? Que hoje a legislação e etc. adaptou isso, mas que é um perfil que faz falta. Com certeza, André. E antes, várias questões assim, de etapas mesmo, né, para conseguir entrar, e aí acaba sendo substituído ali pelo estágio. Tem a questão do menor aprendiz também, que pode entrar ali a partir dos 14 anos, que acaba sendo também muito interessante. Então, para o aprendizado, que acaba conciliando bem a questão de escola com a questão do trabalho. Então, tem vários meios aí de entrar no mercado de trabalho e acaba sendo muito novo. E você sabe, às vezes o profissional, né, ele acaba ali extremamente novo, já começa a trabalhar, e às vezes pode pensar, mas se ficasse só estudando, às vezes ia ter um futuro melhor. Não necessariamente, até porque o mercado, ele quer tanto uma mão de obra ali especializada, então às vezes a pessoa começa ali como menor aprendiz, vai se desenvolvendo. Claro que sempre mantendo os estudos em paralelo, que acaba sendo muito importante, mas acaba tendo, a maioria das vezes, sim, ao meu ver, acaba tendo com certeza aí um futuro brilhante. Então, ficar muito atento, porque às vezes começar a trabalhar cedo, às vezes é uma ótima ideia. E Caio aqui também, colocando essa questão específica, né, que é o chamado plano de carreira, né, como você destaca aí. Que muitas vezes você tem a ausência disso como rotina no país, né? De pensar um profissional que vá se qualificando e galgando as estruturas, né? Fala tanto no setor privado quanto também no público, né? A ausência aí do plano de carreira. Ô, Caio, essa questão, essa deficiência no setor público é uma questão, assim, super séria mesmo. Que até porque a pessoa entra num concurso e às vezes fica difícil mesmo alterar o cargo da pessoa. E como o setor público, muitas vezes, a gestão não é como de uma empresa, isso muitas vezes acaba prejudicando o funcionalismo, manter aquele funcionário motivado. Porque quando se tem uma empresa, a questão mais difícil realmente é a gestão de pessoas. Essa é uma dor de qualquer empresário. Então, essa questão no setor público acaba sendo uma questão extremamente complicada. E a questão no setor privado, de fazer essa questão de crescimento das pessoas, do profissional, aí vai da maturidade também da empresa. Porque, como eu disse, a maior dor ali é de gestão de pessoas. Então, de manter essa equipe sempre motivada, sempre em constante ali crescimento. E, normalmente, quando a empresa, né, ela vai criando uma maturidade ali maior, ela acaba deixando todas essas questões o mais claro ali para o funcionário, que acaba motivando ali de deixar esse funcionário dentro da empresa para ele não sair para procurar outros empregos. Thais, vamos falar um pouquinho da alteração no seguro-desemprego, né? É uma questão aí que muitas vezes as pessoas só se dão conta do seguro-desemprego quando precisam dele e acham que está tudo da mesma maneira. Com certeza. Então, o governo está finalizando até a questão da aprovação, mas e o que querem mudar? Muitas pessoas acabam fazendo a questão do seguro-desemprego de receber e continuar trabalhando. Essa é uma questão de fraude. Na verdade, claro, não pode ser feito isso. E o governo vem visualizando, até com essa questão dos baixos índices, né, de desemprego, então muitas pessoas empregadas, que esses acordos estão recorrentes. Com isso, a quantidade, mesmo com poucas pessoas desempregadas, a quantidade de pagamento de seguro-desemprego está muito elevado. Então, a cada ano aí está aumentando muito. Então, o governo propôs que os valores de seguro-desemprego serão descontados da multa dos 40% pago ali pelo empregador. Então, esses valores ali serão meio que compensados. Se a pessoa tiver mais para receber ali, depois dos 40% vai receber. E essa é uma intenção com o objetivo ali de diminuir essa questão dos acordos, que a pessoa fazia acordo e depois voltava para a empresa e ficava ali recebendo esses seguros. Vamos ver como vai sinalizar, mas o objetivo do governo realmente é evitar aí a concessão do benefício de seguro-desemprego. Perfeito. Então, é uma questão que ainda está em finalização, né? Quem está dando entrada agora está no modelo antigo, mas daqui a pouco pode sofrer esse ajuste.
Com certeza, é bom ficar atento para verificar ali o que vai acontecer, né? Mas essa questão do seguro-desemprego é isso, o governo ele quer compensar os valores que recebe ali mensalmente com a multa dos 40%. Com isso, na verdade, o governo ele não vai ter qualquer custo, porque a multa, parte da multa dos 40% que vai pagar ali mensalmente o seguro-desemprego. Então, retiraria totalmente esses valores do custo do governo federal. Perfeito. O Rui aqui, não é, nessa questão específica aí do seguro-desemprego, que você citava aí, infelizmente, a questão de fraudes, não é? Muitas vezes até de ações aí combinadas, né, entre empregador e empregado, que de fato, né, mostra uma recorrência e muitas vezes a gente via de maneira que ele coloca aqui, né, até rotineira, as pessoas pedindo isso aos patrões. Com certeza, e tem que tomar muito cuidado e ficar atento, porque para o empregador, caso o empregado venha sofrer um acidente, alguma questão ali que acontece, uma fiscalização que pode ocorrer na empresa, então tem vários fatores ali que depois podem gerar vários tipos de problemas, tanto para empregado quanto para empregador. Às vezes acontece do empregado fazer esse acordo ali de seguro-desemprego, depois vai na Justiça do Trabalho falar que estava trabalhando todo o período. Então fique atento, se recebeu seguro-desemprego, como é que estava trabalhando. Então essas questões eu sempre falo que nós temos que ficar atentos às histórias que nós contamos para o governo federal, porque claro que tem que ter uma linha, as informações são todas cruzadas. Então, em razão a isso aí, ficar atento. E o seguro-desemprego, ele deve ser utilizado realmente como um seguro, porque, por exemplo, hoje faz um acordo com o empregador, depois ou volta para a empresa, ali de carteira registrada, ou às vezes fica até sem registro. Só que no segundo momento, realmente a pessoa é mandada embora da empresa, e não pode, na verdade, ficar recebendo ali um seguro, não consegue receber em sequência do outro. Se recebe a primeira, segunda, terceira vez, cada um tem seus requisitos ali para preencher, para conseguir receber. Então, recebe num primeiro momento, muitas vezes trabalhando, e num segundo momento, quando efetivamente for precisar, às vezes vai ficar sem o direito. Então, o seguro-desemprego, ele realmente deve ser utilizado como um seguro para não ter aí qualquer tipo de problema. A aposentadoria de deficientes, não é? E eu aproveito aqui a Ana Cláudia, né, perguntando isso, né? Deficiente aposenta ou é uma questão previdenciária aí que entra nos benefícios? Ana Cláudia, tem várias questões ali da deficiência. Depende. Então, a pessoa que ela teve uma deficiência, entrou no mercado de trabalho, contribui para a Previdência Social, tem várias formas de aposentadoria muito interessantes. E por que eu digo muito interessantes? Porque a reforma previdenciária que nós tivemos em novembro de 2019, em nada alterou a aposentadoria do deficiente. Então, olha que interessante. Tanto a questão de tempo de contribuição, não tem idade mínima, a forma de cálculo é diferenciada. Então, sempre que a pessoa tiver... E essa deficiência, ela deve ser interpretada de forma abrangente. Então, não só pensar nas deficiências típicas, mas também pensar, por exemplo, uma hérnia de disco, se causa limitações, dentre outras doenças que se causa alguma limitação frente à sociedade, pode sim tentar ali caracterizar como uma deficiência e com isso conseguir a aposentadoria. A aposentadoria, então, não tem idade mínima, aposenta ali a qualquer tempo, preenchendo os requisitos. Homem pode aposentar a partir de 33, conforme for até com 28 anos de contribuição, aposenta. E mulher aposenta antes até, então conforme for, ficam 10 anos a menos aí para aposentar sem idade mínima. E nós temos também a aposentadoria do deficiente por idade, que no caso precisa de 15 anos de contribuição, a mulher ter 55 anos e o homem 60 anos de idade. Então, a mulher aposenta 7 anos antes, igual quem trabalha só no meio rural. E o homem aposenta 5 anos antes, vai aposentar aí aos 60 anos. Então, fique atento, se tiver alguma deficiência, com certeza a aposentadoria pode estar bem mais perto do que você imagina. Em relação aos benefícios que ela perguntou, Luciana, conforme for, tem direito também aos benefícios. Se a deficiência for totalmente incapacitante e a pessoa não tem contribuições suficientes para receber a aposentadoria ou o auxílio-doença, tem direito sim a receber um benefício de prestação continuada ao deficiente, que pode contar desde o nascimento até os 65 anos e tem que ser uma deficiência totalmente incapacitante ou pelo menos que o incapacite por pelo menos 2 anos. Então o médico faz a perícia e fala, ó, dentro de 2 anos não vai ter ali, não tem possibilidade de restabelecimento. Então nesses casos pode sim receber o benefício de prestação continuada ao deficiente. Então, como eu disse, desde o nascimento até os 65 anos, e neste caso, a família deve ser de baixa renda. Pessoa que toma conta de outra com deficiência severa, né, que não pode estar no mercado de trabalho, tem direito a algum benefício?
Não tem. Então, a pessoa que toma conta ali, muitas vezes também, esse questionamento é feito para quem cuida dos idosos. Então, fala, estou cuidando do meu pai a vida inteira, eu vou ter algum benefício? Não tem. Porém, se a pessoa é aposentada por invalidez, apenas nos casos de aposentadoria por invalidez e necessita constantemente da ajuda de uma terceira pessoa, nesse caso tem direito a um acréscimo de 25% na aposentadoria. Então, ficar muito atento em relação a isso. Se precisar constantemente, então, de uma terceira pessoa e estiver aposentado por invalidez, pode sim ter esse acréscimo de 25% em sua aposentadoria. Vamos falar um pouquinho de direito a férias, né? Quem tem, a partir de que momento se tem esse direito, Thaís? Então, é bom ficar muito atento o empregado, o primeiro período aquisitivo ali, então, durante o primeiro ano de trabalho, ele adquire ali o período aquisitivo. Porém, o empregador, ele pode conceder essas férias até o término do segundo ano, que chama período concessivo. Então, o empregado entrou hoje, as primeiras férias dele pode demorar ali quase 2 anos. Isso está totalmente dentro da legalidade. Após esse primeiro período, todos os anos ele vai ter direito ali a um mês de férias. Aí entra no padrão mesmo de todos os anos receber um mês de férias. E as férias, com a alteração que nós tivemos na reforma trabalhista, ela pode ser dividida em até 3 períodos. Um dos períodos não pode ter menos de 14 dias. E os outros períodos não pode ter menos de 5 dias. Então, pode verificar ali que o empregado pode ter um bom diálogo ali com o empregador para verificar os melhores momentos para conseguir retirar aí estas férias. Perfeito. Nessa questão, né, dos 2 anos aí, mas você tem direito ao cumulativo, a 2 férias ou a uma só? Não, com certeza a 2. Então, por exemplo, no término ali do segundo ano, está quase para completar o segundo ano e é demitido da empresa. O que acontece? Vai receber aí 2 férias acumuladas com 1/3. Então, tem o acréscimo ali também de 1/3. Então, sempre vão se juntando aí essas férias. E o empregador, ele não pode ultrapassar esse período de 2 anos para a concessão das férias. Porque se ultrapassar, ele paga uma multa. E qual é a multa? É o pagamento das férias em dobro. Então, somente no primeiro ano ali, que pode demorar 2 anos, depois as férias devem ser concedidas ano a ano. E quando a gente fala de férias, né, usa-se muito o termo férias remuneradas. E aí saiu até uma matéria que virou meme na internet aí, de um sujeito que saiu de férias e trouxe as notas para o patrão pagar, né? Como se de fato isso existisse, né? Não é o seu salário normal no período. Não, com certeza, é o salário normal no período. A única questão que acontece é que tem uma antecipação e esse acréscimo aí de 1/3. Mas depois, quando volta, que as pessoas têm que estarem até ali organizadas, quando volta, fica sem ali o período para pagamento. Então, acaba não tendo um pagamento. Antecipa o pagamento, só que depois vai ficar sem. E tem esse acréscimo de 1/3. Então, quem vai tirar férias tem que se programar direitinho, porque vem um dinheiro sim maior, mas depois fica prejudicado. Perfeito. Justamente por isso, né? Você está recebendo a sua remuneração normal, né? Que seria equivalente àquele mês. Com certeza. A única questão é que é antecipado mesmo, né? Então, tem uma antecipação ali do pagamento, só que aí depois, com certeza, vai ser aí descontado. Então, com esse acréscimo de 1/3. O acréscimo realmente ali é real, ele acontece. Mas, às vezes, a pessoa se ilude porque tem essa antecipação e essa antecipação que acaba, às vezes, a pessoa achando, só que aí no outro mês fica prejudicado o salário. Perfeito. Com relação aqui à demissão, né, por justa e sem justa causa. Como é que funciona isso no acerto de contas e o que caracteriza cada um? Então, para ser demitido por justa causa, tem que ficar muito atento, porque é o meio assim mais severo que tem para uma pessoa ser demitida. Então, tem que ter cometido ali realmente uma falta muito grave dentro da empresa para receber esta punição. E caso a pessoa seja demitida por justa causa, em um processo trabalhista, cabe ao empregador provar que realmente aquele funcionário teve uma justificativa, ele fez algum ato muito sério que justificasse essa demissão por justa causa. Caso a pessoa seja demitida por justa causa, ela não vai receber nada que é proporcional. Então, ela não recebe férias proporcionais, não recebe 13º proporcional. Porém, se já tiver férias vencidas, como nós falamos ali no nosso exemplo dos 2 anos, que umas férias estavam totalmente vencidas, se tiver já férias vencidas, nesse caso, vai receber as férias. Mas tudo que for proporcional não vai receber. Também não vai ter multa dos 40%, liberação de FGTS, recebimento de seguro-desemprego e aviso prévio indenizado. Então, assim, quando o funcionário ele é demitido por justa causa, realmente em relação a valores de verbas rescisórias, ele acaba sendo muito lesado. E o Augusto, né, perguntando aqui, mas você já falou, se a pessoa é demitida, tem férias vencidas, ela tem direito a receber isso
em dinheiro. Isso mesmo, Augusto. Então, se tem férias vencidas, ainda que a demissão seja por justa causa, vai ter direito ali a receber essas férias. Então, tudo que é proporcional não recebe na demissão por justa causa. Na demissão por justa causa, né? Agora, se as férias forem vencidas, vai sim receber. Já se a demissão for normal, aí recebe tudo, né? Então, recebe todos os valores das férias em aberto, no 13º, muda dos 40%, o aviso prévio que pode chegar até a 90 dias, conforme ali o tempo de empresa que a pessoa tem. Então, aí recebe todas as verbas rescisórias, aí acaba sendo bem mais tranquilo. A Virgínia aqui, né? E se eu me desligar da empresa tendo férias vencidas, eu tenho direito a essas férias? Com certeza, Virgínia. Ótima pergunta. Então, no caso, se você for desligada da empresa, tanto as férias vencidas quanto as proporcionais vai receber tudo. A questão de pedir demissão, o que não vai receber é a questão da multa dos 40%, liberação do FGTS, seguro-desemprego. Tem que cumprir o aviso prévio, porque se não cumprir, pode sim ser descontado. Mas as férias vai receber vencidas e proporcionais e o 13º também. Seja o proporcional, no caso, vai receber normalmente. E ela completou aqui, né? Não posso usar, então, as férias como aviso. Não, pode até falar, ó, eu vou fazer tirar um as férias, talvez fazer um acordo, mas não pode não. Então, no caso, tem que fazer, na verdade, pode no seguinte sentido, a hora que você for pedir demissão, se você tem umas férias para receber, o aviso prévio vai ser descontado. E ele vai ser descontado aonde? Exatamente nos valores que você tem a receber, inclusive o valor de férias. Então, na verdade, pode, porque aí o valor da rescisão, essas férias serão descontadas. Então, aí já faz a rescisão sem cumprir o aviso, e aí vai somar na rescisão, né? Vai somar 13º proporcional, férias vencidas ou vincendas ali, né? Proporcionais também. Saldo de salário vai somar tudo isso, e se não for cumprir o aviso, vai descontar um mês. Então, acaba dando ali uma compensação mesmo. Perfeito. Saindo um pouquinho aí da questão previdenciária, né, e trabalhista, vamos falar um pouquinho a respeito, né, de eleições. Né? A gente teve aí, nesse ano, 244 cidades que elegeram mulheres para as prefeituras pela primeira vez. Né? Então, assim, país com mais de 5 mil municípios, né, a gente vê engatinhando ainda, não é o que se queria, mas uma participação feminina cada vez maior. Com certeza. E são atos assim, muito significativos, né? Então, se verifica essas evoluções em vários segmentos aí da sociedade. Então, no judiciário, nos concursos de juízes, se verifica 51% pelo menos são juízas. Então, tem mais mulheres entrando no judiciário. Nas questões da OAB se verifica mais mulheres também entrando, então acaba ficando ali bem mais eclético e se vê ali um amadurecimento realmente da sociedade. Não é uma questão de feminismo de forma alguma, mas realmente das mulheres irem ganhando espaço. Mas isso é muito claro, assim, que está realmente evoluindo na economia, na sociedade como um todo. E é essa notícia, né, que 244 novas cidades tiveram mulheres aí eleitas, então isso acaba sendo um dado muito bonito mesmo, né, muito significativo aí para a sociedade como um todo. E ainda mais se a gente pensa, né, a própria questão de hoje, a gente tem a maioria dos eleitores sendo do sexo feminino no país, né? E ainda assim um distanciamento da questão da mulher votar em mulher de uma maneira mais rotineira. Com certeza. E principalmente em gestão, altos cargos de gestão, ainda se vê muita resistência com a mulher. Mas agora, aos poucos, né, então as mulheres vão ganhando aí os seus espaços e adquirindo. Então, o banheiro feminino no Senado, ele é, de certa forma, assim, recente, tem cerca aí de 20 anos. Na diretoria do Banco do Brasil, na diretoria máxima, também tem poucos anos que tem banheiro feminino na diretoria, porque sempre foi, de forma predominante, somente homens. Então, são alguns dados que, de certa forma, assim, são até engraçados mesmo, assim, de se ver, mas que a mudança, ela está acontecendo. E se verifica que essa mudança, ela é cada vez de forma mais acelerada. É só nós observarmos as crianças. As crianças, elas não enxergam mais com tanta distinção a questão assim do pai. Eu falo da questão assim de trabalho, de força de vontade, o pai e a mãe. Então eles verificam, eles tratam com o mesmo respeito, tanto o pai quanto a mãe. O que eu acho assim extremamente interessante e demonstra aí a evolução da igualdade ali dos gêneros em relação ao meio profissional. Perfeito. E aproveitando essa questão e voltando na questão trabalhista, né, a Ana Lúcia perguntando a respeito da legislação hoje sobre a igualdade dos salários, né, para a mesma função aí masculina e feminina. Tem toda uma legislação, mas ainda tem a aplicabilidade disso, né, e infelizmente ainda até as normas se adequarem, a gente ainda vai ter uma questão processual.
Com certeza, Ana Lúcia. E é uma questão ali de equidade, de equiparação mesmo salarial. Então, se homem e mulher com o mesmo cargo, ou 2 homens ou 2 mulheres no mesmo cargo, devem ganhar ali o mesmo salário. Então, é questão de equiparação salarial. Mas, com certeza, em especial nos cargos de chefia, quando é mulher, os salários são pelo menos 30% menor. Então, isso ainda acontece de forma efetiva. Mas, como eu disse, eu acho que essa questão da mulher de ganhar os seus espaços, de conseguir conquistar ali, ter conquistas equivalentes ali às do homem, eu acho que cada vez a nossa democracia está evoluindo muito rápido nesses pontos. Então, são questões assim, que cada vez vão diminuindo mais e que vão somente melhorando. Como exemplo, né, nós temos a presidente da OAB São Paulo, primeira presidente mulher em 92 anos, que é a Patrícia Vanzolini. Então, se verifica que as mudanças elas acontecem cada vez mais de forma significativa. Thaís, quero agradecer imensamente a participação conosco, deixar sempre o espaço à disposição, não é? E esperar aí que as informações tenham chegado aos espectadores ajudando de alguma forma. Com certeza, a educação sempre liberta, né? Então, assim, um pouquinho de conhecimento espero ter ajudado. E uma ótima tarde a todos.